Meio-dia, 29 minutos pelo horário de Brasília. Ivan Brandão já está aqui no estúdio, Eduardo Oineg. Ivan Brandão, hoje no estúdio, a gente conversou há um tempo, há uma semana, 2 semanas, a gente falava sobre o Ministério do Turismo e como a União Brasil estava querendo o Ministério do Turismo, nós vamos pegar o Ministério do Turismo, estava lá a Daniela Carneiro, e daí então agora vai entrar um outro, e o pessoal está doido pelo Ministério. E eu comentava o seguinte, poxa, por que eles querem tanto o Ministério do Turismo, questionando o fato de que fazem pouco pelo turismo, mas o que o turismo faz por eles, por que eles se animam, por que eles querem tanto a biscoitar, o que tem ali de concreto? A gente sabe que coisa boa não é, mas o que eles querem tanto? Ivan Brandão, pelo amor de Deus, dê a resposta. Você, Oineg, é um eterno pessimista. Eles querem impulsionar o turismo nesse país, ora bolas. Querem todo mundo viajando. É o seguinte, Oineg, o Ministério do Turismo, ele anda meio em baixa, vou te dizer a verdade. Não em relação a essa galera que quer, do Centrão, que quer ocupar ali a pasta na Esplanada. Mas eu acho que, pelo que a gente deu uma olhadinha aqui, é muito mais pelo que o Ministério terá no futuro do que o que tem agora. Eu vou fazer uma conta muito rápida aqui e explicar toda ela. A conta é a seguinte, Centrão, responsável pelo Ministério, será responsável pela indicação de cargos no Ministério, vai ser também responsável por liberar as emendas parlamentares e pelo projeto de lei orçamentária que vai definir o orçamento desse Ministério no ano que vem. Então, comecei pelo fim para dizer isso, né? Primeiro de tudo, a gente tem uma série de secretarias e de agências que são ligadas diretamente ao Ministério do Turismo, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, que é a Embratur, essa por enquanto na discussão em relação ao Centrão está de fora. A gente tem uma secretaria executiva, órgãos colegiados que são administrados ou tocados pelo Ministério do Turismo, Conselho Nacional de Turismo, Comitê Interministerial de Facilitação Turística e, enfim, poderia ficar aqui até 5 horas da tarde falando disso. E aí abaixo do ministro você tem essa secretaria executiva, como em toda a pasta, a gente tem esses organogramas, mas o Ministério do Turismo recentemente ele passou por um problema que foi o seguinte, no governo anterior, ele era junto do Ministério da Cultura, então eles tinham um orçamento muito mais pomposo, muito mais servidores, e quando houve a divisão, de novo, o Ministério do Turismo ficou completamente esvaziado. Hoje, a gente tem ali no Ministério do Turismo, Oineg, não chega a 200 cargos, porque muitos outros servidores que vieram da cultura não voltaram para o Ministério do Turismo, então é um ministério esvaziado, com um orçamento não tão grande assim para esse ano, mas que ainda assim tem muitos cargos comissionados, né, cargos de indicação política. Então, eu peguei aqui rapidinho, o Ministro do Turismo tem direito a indicar 2 assessores especiais, salário de R$15 mil por mês. Aí ligado ao ministro você tem uma ouvidoria, uma corregedoria e uma consultoria jurídica, são outros 4 cargos de confiança. Aí ligado ao gabinete você tem uma coordenação de agenda, uma coordenação de cerimonial, uma assessoria de documentação, são mais 7 cargos de confiança. O ministro tem outras 6 assessorias especiais, são 12 cargos comissionados. Secretaria Executiva, mais 9. Secretaria Nacional de Planejamento, mais 38 cargos. E tudo isso são cargos que eu digo aqui de pessoas não concursadas, que não são funcionários de carreira, são indicações políticas de quem está ali. Então, só nesse organograma da cúpula do Ministério do Turismo, a gente já tem ali 91 cargos de confiança, né? Mas aí, o que chama atenção é isso, porque hoje só os cargos são suficientes para que alguém possa querer um tanto, né, um partido político, um grupo político possa querer tanto uma pasta? Não. Hoje a gente tem 183 servidores no Ministério do Turismo e metade só é servidor concursado. Mas existem as emendas parlamentares. Falei, para 2023 o orçamento é muito curto, R$19 milhões para investir em obra de infraestrutura, né, nos estados, para investir em campanhas de promoção, mas já há um pedido feito ao Ministério da Fazenda por uma suplementação de praticamente R$500 milhão para serem liberados aos estados e municípios. A cartilha de distribuição das emendas do Ministério, o Ministério do Turismo tem uma cartilha de distribuição dessas emendas, que são emendas impositivas, né? Eles precisam liberar e prevê um valor mínimo ali de convênio das entidades da administração pública, dos estados, dos municípios que queiram uma fatia desse bolo para poder, enfim, tocar algum projeto localmente. Varia entre R$250 mil, a partir de R$250 mil para obras, 100 mil para outros projetos. Então,
É muito dinheiro. E aí, nesse miolo, você tem mais secretarias, mais cargos, pessoas que vão lidar com essas verbas nos estados, nos municípios. Então, por exemplo, você tem a Secretaria Nacional de Infraestrutura Turística, né? A Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, elas que liberam o dinheiro para os estados e municípios. E falei do orçamento. Para esse ano, 692 milhões de reais, muito pouco. Mas pela LDO, que já está sendo discutida lá no Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, a ideia dos parlamentares é triplicar o orçamento do Ministério do Turismo, vai para 2 bilhões e meio de reais. E onde é que entra o Centrão nessa história? Bom, hoje o ministro do Turismo é do União Brasil, um partido desse chamado Centrão, então ele tem a chefia da pasta. E o União Brasil também tem a relatoria da LDO. Então é o deputado Danilo Forte, que é do mesmo partido do ministro, é ele que vai, de alguma forma, claro, não depende só dele, mas é ele que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai definir, no final das contas, o orçamento da pasta para o ano que vem. Então, é isso, Ineg. Muitos cargos para serem indicados, principalmente esses de secretarias que são mais localizadas, né, nos estados e nos municípios, e muito dinheiro que ainda virá, porque, por enquanto, o Ministério está bem jogado às traças. Então tá explicado. Cargo, e a partir do ano que vem, provavelmente dinheiro, e você no final matou a charada, né? Hoje está vazio, mas quem enche a casinha, quem enche o porquinho, é o relator que também é do partido, Ivan Brandão, trazendo fazendo um passeio aí para explicar. Tem um lado nessa história, e o Coutinho, não sei se o Coutinho já está aí com a gente para conversar, sim. Que é o seguinte: turismo é promoção, né? Não dá para fazer turismo sem dinheiro. Então tem o lado do dinheiro, que é um dinheiro que os políticos usam, mas tem o lado do dinheiro que tem que promover. Porque se a gente não promover, a gente não consegue competir, né, grande Coutinho? Tudo bem, Ineg? Ótima tarde a todos. Exatamente isso. Só para colocar mais uma pitada em tudo que o Ivan Brandão falou, né? O Caio Luiz de Carvalho, ex-ministro, ministro do FHC, ex-presidente também da SP Tours, que promove também o turismo em São Paulo, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, deu recentemente uma entrevista para a Folha de São Paulo e disse o seguinte: o Ministério do Turismo não deveria existir. É simplesmente um ministério para ser dado de favor e virar um cabide de emprego. E ele defende muitíssimo o turismo, obviamente, foi um ministro do turismo e é um defensor ferrenho do turismo aqui no Brasil. Então, o que deveria acontecer? Embratur, a Embratur que promove o Brasil, e só para vocês terem uma ideia, a título de comparação, hoje em dia a Embratur não recebe nem 15 milhões de dólares, o equivalente a 15 milhões de dólares, para promover o Brasil no exterior. Comparação com dois países muito próximos da gente. O Peru recebe 50 milhões de dólares por ano para promover o país fora do Peru. O México, 240 milhões de dólares para promover. O Brasil fica nos 15 milhões de dólares, nem chega a 15 milhões de dólares. O Brasil está empacado há muito tempo naquele número de 6 milhões de turistas internacionais ano. Só Cancún, no México, recebe mais de 9 milhões de turistas. A França, 80 milhões. Né? E veja o tamanho do Brasil, o potencial do Brasil, o potencial desses outros países. O Brasil foi passado pela Argentina, foi passado pelo Peru, vai ser passado pelo Equador, países vizinhos que têm muito menos a oferecer em relação ao nosso país. Então, o que o Brasil tem que olhar, o que o Brasil tem que investir em dinheiro para atrair os turistas em infraestrutura, segurança, tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Coutinho, quando você fala nos números, e é importante que a gente diga, o Peru está colando, né? Os últimos números que eu vi, não sei se saíram números mais recentes, ele ainda não passou o Brasil, mas está chegando. E o México, você falou de Cancún 9 milhões, e o México recebe 35 milhões de turistas estrangeiros, então somando todos os destinos. Agora, a gente faz uma promoção Brasil ou a gente faz uma promoção pulverizada? Porque quando você pega o território nacional e compara com o Peru, o número de endereços a promover lá e cá, aqui é maior. Então, quando você pega 15 milhões e espalha feito confete nos vários endereços, porque tem uma disputa política grande, é a Amazônia, é o Rio de Janeiro, é o Centro-Oeste, é o ecoturismo, é o turismo de negócios, enfim, é o turismo, por exemplo, tem um turismo de saúde. Todos esses turismos, eles contam, né? O turismo de saúde é fundamental, o turismo de negócios é fundamental. 15 milhões, será que se multiplicar por 3 e chegar no patamar do Peru, ainda assim não será um cisco diante de como a gente está para trás? Porque o Peru
que hoje está beirando o Brasil. Até outro dia tinha 1,5 milhão de turistas estrangeiros. Eles triplicaram o número de turistas, pelo último número que eu vi, e colando, chegando perto da gente. Como é que eles conseguem um feito desse? Não é só o dinheiro também, e deve ter uma concentração de endereços, né, Coutinho, e não essa pulverização com a qual a gente trabalha. Exatamente. Você resumiu muito bem, Oneg. É um pouco de cada coisa, a extensão territorial, né, e essa relação dinheiro investido versus destinos realmente que cada país tem. Então o Brasil, se a gente for comparar, ele tinha que estar na casa do México, né? O Brasil em extensão territorial, em atração, em cultura, ele pode ser comparado mais ou menos com o México, que esse sim tem 240 milhões de dólares ano para promover o país e que recebe, como você bem disse, mais de 30 milhões, está na casa dos 35 milhões. O Peru, muito provavelmente, em 2023, deve passar o Brasil, e um dado que foi divulgado já neste ano pela própria Embratur, já foram gastos aqui no país de turistas estrangeiros mais de 10 bilhões de reais nos 5 primeiros meses e 2,7 milhões de visitantes estrangeiros. Talvez o Brasil consiga passar daquele patamar dos 6 milhões que está empacado, mas ainda é muito, muito pouco para o potencial que o Brasil tem, obviamente. Mas respondendo exatamente e mais objetivamente a sua questão, acho que o Brasil teria que estar na casa dos 240 milhões de dólares, pelo menos em investimento, né? Esse investimento é feito em feira internacional, etc. e tal. Infelizmente, não está nem próximo desse valor. Quem sabe, né? Quem sabe com o Ministério do Turismo, o Ivan Brandão trouxe aí um orçamento na casa de bilhão, né? Se tivesse uma organização um pouco mais interessante e passasse boa parte para a Embratur, seria um passo importante para promover o turismo do Brasil. Pois é, agora o Arthur Lira vai gravar essa fala do Coutinho e vai dizer, e não sou eu que estou falando, a gente tem que reforçar o orçamento do Ministério do Turismo para ir para o padrão do México. Vamos gravar essa fala e vamos levar para a LDO do ano que vem. Obrigado, Coutinho. Obrigado, Ivan Brandão. Que fique claro, Eneg. Perdão, que fique claro que a Embratur deve receber, não o Ministério do Turismo para distribuir cargos, né? Torrar com emenda. Valeu, abraço, brigadão.